Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 7 de setembro. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. O feriado da Independência passado a limpo. As manifestações pelo país. Abaixo de chuva. O apoio ao presidente Bolsonaro na capital. E os protestos contra o governo. Granizo e temporal no estado. Como fica a previsão do tempo? Saiba já já. E no Momento Agro, a festa do campo. Conheça um campeão de peso. São as curiosidades da Expo Inter. É a vitrine da economia gaúcha. O SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, gente, pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia, o feriado do Dia da Independência não teve as tradicionais comemorações com desfiles militares das polícias. O 7 de setembro foi marcado por protestos em todo o país. Vamos conversar ao vivo com a Gabi Lerina para saber como foram essas manifestações aqui no nosso estado. Boa noite, Gabi. Oi, Chemalho, boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, avisa aos navegantes que neste exato momento parou de chover aqui em Porto Alegre, viu, meu amigo? Mas o céu está bastante carregado, pode voltar a chover a qualquer momento. Mas mesmo com muita chuva ao longo dessa terça-feira, desse 7 de setembro, teve manifestação a favor do governo Jair Bolsonaro e também contra. Olha só, vamos lá então. Apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram uma carreata. Essa carreata que partiu da zona norte aqui da capital, que percorreu diversas ruas de Porto Alegre, passando inclusive pela Orla do Guaíba. Da Orla do Guaíba, esse grupo foi direto para o Parcão, que fica no Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. Por lá, aliás, as duas pistas da Avenida Goethe precisaram ficar bloqueadas praticamente o dia todo. Esse bloqueio foi feito pela EPTC e também pela Brigada Militar para que o ato pudesse acontecer. Os manifestantes vestiam camisetas verdes, amarelas, carregavam bandeiras do Brasil e fizeram esse protesto para defender a administração federal e protestar contra o STF e o Supremo Tribunal Federal. Claro que um dos alvos foi o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos do país. Aliás, esse ministro foi muito criticado durante um discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu vou trazer mais detalhes daqui a pouco, discurso feito hoje à tarde lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem é contra o governo federal também pôde fazer o seu protesto hoje, nesse 7 de setembro. Um grupo se reuniu ali embaixo do viaduto da João Pessoa, da Avenida João Pessoa, na região central da cidade. Por causa da chuva, o grupo ficou mais concentrado ali. Depois, durante a tarde, fizeram uma caminhada pelas ruas da Cidade Baixa e depois acabaram se reunindo mais perto ali do Largo Zumbi dos Palmares e por causa da chuva, por volta das 4 horas da tarde, o grupo acabou dispersando. Agora, Chemalha, atendendo a uma convocação do próprio presidente Jair Bolsonaro, também teve manifestação no litoral norte e na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Lá em Capão da Canoa, foram carros e também 2 tratores que foram colocados em cima desses veículos, bandeiras do Brasil, que acabaram percorrendo a Avenida Paraguaçu. O ato em Viamão, a favor do governo federal, reuniu caminhoneiros que percorreram a RS 040, que é uma rodovia que corta o município. Em Nova Santa Rita, a manifestação também foi motorizada, foram dezenas de tratores, chamado Tratoraço, que saiu às ruas e percorreu a BR-386. E quem também se manifestou hoje, Chemari, e fez uma manifestação muito dura nas redes sociais, foi o governador do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, e teve endereço certo essa manifestação. Foi para o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, o que disse Eduardo Leite. Disse o seguinte: nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca.
e afirmou ainda, Chamali, foi um erro colocar o Bolsonaro no poder, está cada vez mais claro que é um erro mantê-lo lá, Eduardo Leite. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse 7 de setembro aqui no Brasil, Chamali. Tá certo, minha amiga Gabi Lerina, daqui a pouco a Gabi volta falando ainda desse 7 de setembro, dia de manifestações. Aí vimos a palavra do governador, também a palavra do presidente da República, né? Os ataques no verbo. Um ponto positivo até o momento é que as manifestações ocorreram sem confrontos, sem violência, em harmonia, cada um defendendo o seu lado, o seu ponto de vista. Já já a gente volta a falar com a Gabi Lerina. Agora, esses protestos, essas manifestações também ocorreram no interior do estado. Lá em Caxias do Sul, principal cidade da Serra Gaúcha, esse ato reuniu milhares de pessoas em 3 diferentes manifestações. Vamos conversar ao vivo com o Guilherme Fadanelli para tentar entender essas manifestações. Fadanelli, boa noite. Oi, Chamali, boa noite. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram desde cedo na Rota do Sol e no início da tarde se deslocaram em direção ao centro da cidade em um tratoraço, num percurso de cerca de 15 quilômetros. O ato ocupou as 2 pistas da BR-116. Os cerca de 400 veículos traziam bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul e algumas faixas de apoio ao presidente. Enquanto esse grupo se deslocava, outro participava de uma carreata que ocupou pelo menos 7 quadras da Rua Sinimbu. Caminhoneiros também participaram desse ato. As 2 frentes tinham como objetivo chegar à Praça Dante Alighieri, onde uma grande bandeira do Brasil foi erguida por 2 guindastes. Diversos apoiadores encararam a chuva com cartazes pedindo a saída dos 11 ministros do STF e defendendo uma limpeza nas instituições com o apoio das Forças Armadas. Carros de som tocavam músicas da época do regime militar, como Eu Te Amo, Meu Brasil. Juntas, as 3 frentes reuniram milhares de pessoas em Caxias do Sul. Em toda a Serra, pelo menos 8 pontos tiveram mobilizações nas estradas, mas sem bloqueios no trânsito. Por outro lado, o ato de oposição Grito dos Excluídos, também programado para ocorrer na tarde de hoje em Caxias, foi transferido por causa do mau tempo. Em outras regiões do estado também teve protesto. Chamali, em Jaguarão, lá no sul, os tratores apareceram nas ruas do centro. E em Passo Fundo, no norte, uma estátua de Jair Bolsonaro com 6 metros de altura foi erguida por um guindaste em meio aos manifestantes. A estátua foi construída com verba de apoiadores e será itinerante. Chamali. Tá certo, Fadanelli, obrigado pelas informações. Para lembrar o pessoal que acompanha o Segunda Edição, essas manifestações ocorrem hoje, em 7 de setembro, porque estamos em um regime democrático. Se fosse o contrário, uma ditadura de direita ou de esquerda, talvez a voz do povo fosse calada. É preciso ter respeito ao governo, às instituições, ao poder judiciário e também ao poder executivo e legislativo. Só assim, com democracia forte, a nossa voz, a voz do povo, vai ser ainda escutada. E olha que notícia triste essa que eu vou dar agora. 3 jovens morreram afogados, gente, no interior de Caxias do Sul, na Serra. Esse é o destaque que abre o nosso giro de notícias. Os 3 desapareceram no rio Caí quando se preparavam para pescar. Tudo aconteceu na tarde desta segunda-feira, quando 2 amigas escorregaram e caíram na água. O marido de uma delas foi ajudar e também se afogou. Os mortos foram identificados como Jennifer Lenice Fidelis, de 19 anos, o marido dela, Daniel Fidelis, de 20, e Michele Fonseca, de 14 anos. No noroeste do estado, um homem de 26 anos quebrou as vidraças de uma loja em 3 de maio por puro vandalismo. Não satisfeito, ele resolveu também provocar grupos que estavam na rua, ocasionando brigas. Isso foi na madrugada de sexta para sábado. Ao ser localizado por PMs, o homem ameaçou os policiais e resistiu à prisão. Para completar, ele brigou também com os enfermeiros do hospital, onde recebeu atendimento, já que a brigada o encontrou bastante machucado. Outro flagrante de pancadaria foi registrado na região metropolitana da capital. 2 homens simplesmente passaram a se agredir com paus e pedras. Isso em pleno dia, numa via bem movimentada de Gravataí. A confusão aconteceu na parada 79.
E olha, agora a gente fala da previsão do tempo aqui no Segunda Edição. Nas próximas horas, o tempo fica mais instável aqui na grande maioria das áreas, com potencial ainda de chuva forte entre as regiões oeste e a região sul. Na faixa norte, o tempo fica abafado, com variação de nuvens. Depois da chuva de granizo, tá aí imagens, no interior gaúcho, como em Ijuí, Livramento, Panambi e São Borja, o tempo segue instável, com o avanço de uma frente fria que, vai trazer mais chuva forte ao nosso estado. Desde a madrugada, chove com risco de temporais isolados em trechos do oeste da campanha e também da Zona Sul. Da tarde em diante, frente fria avança até o norte do estado, mas a chuva perde intensidade. Nesta quarta-feira, o tempo começa a apresentar melhora no oeste e no sul com o afastamento das nuvens. No litoral, o dia será ventoso, mas ainda com chuva na quinta-feira. Aliás, na quarta-feira, amanhã, quarta-feira. Agora a gente fala de Expo Inter 2021. Hoje, no Momento Agro, tudo sobre a maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina. Com vocês, a guria da Expo Inter, Alessandra Bergman. Vamos começar falando das estreias na Expo Inter. Tem nova raça sendo exposta pela primeira vez. É o Murai Grey, este animal lindão aí, também conhecido como boi prateado, de origem australiana, criado no Brasil há pouco mais de 8 anos. Outro destaque está sendo este touro da raça Limousin, que pesa 1.295 quilos. Está cansado aí, tirando uma sonequinha, o touro guardião da Boa Esperança, que é de Cachoeira do Sul. No geral, a feira está sendo considerada tranquila, histórica e desafiadora, segundo o presidente da Farsul, Gedião Pereira. Desafiadora porque as pessoas estão precisando cumprir regras impostas sanitárias para conseguir executar e aproveitar a feira. Histórica também é a feira para a participação de animais de outros estados, como Paraná e Santa Catarina, devido ao Rio Grande do Sul passar a ser zona livre de aftosa sem vacinação. A gente já falou aqui da venda dos ingressos pela internet, mas para facilitar a vida de quem quer visitar a Expo Inter, a Secretaria da Agricultura fez uma mudança e agora tem guichês de atendimento para ajudar a comprar. Claro, tudo sem aglomeração. Fica no portão 3 da bilheteria, bem na entrada principal para os pedestres. É com você, Chemali. Muito sucesso a todos que fazem a Expo Inter 2021 ser uma realidade. E olha, gente, hoje no SBT Entrevista, um momento importante, dicas para os estudantes sobre escolher a melhor escola. Dá uma olhada. Esse é um momento que a rede privada está de portas abertas para receber as famílias, para demonstrar qual é o projeto que a escola tem para aquela criança ou para aquele jovem, para aquele adolescente. Nós temos também alunos que estudam no ensino fundamental e vão fazer o ensino médio em uma escola privada. As escolas estão aptas a receber essas famílias para esse momento importante de apresentação, das propostas pedagógicas, da estrutura da escola e justamente pleiteando o ingresso de novos alunos e a manutenção dos que já estão neles, na escola, né? Exatamente, continuamos com os protocolos muito rígidos, exatamente em função disso que é importante o agendamento. Por isso que as escolas trabalham com esse agendamento, para que, cumprido os protocolos, as famílias possam visitar a escola, preferencialmente em horários onde nós não tenhamos alunos, para que neste momento a gente possa ter a visita de a própria criança conhecer a estrutura e a família. Um dos caminhos para que essas famílias se sintam mais à vontade, conheçam a escola, é buscar informações através das redes sociais, os canais oficiais dessas escolas. Ali é um caminho já que pode embasar essa escolha, professor. As redes sociais, que elas possibilitam que se conheça a escola. Tem muitas escolas hoje que já oferecem visitas virtuais, para os pais que querem conhecer. Então, a possibilidade de visitar primeiro virtualmente a escola. Então, eu diria que as redes sociais, elas podem mostrar muito daquilo que a escola oferece. É um momento muito importante
e as famílias têm que ter muito cuidado e serem muito parcimoniosas, escolher uma boa escola, e não nos faltam opções aqui no nosso estado. E atenção, porque voltamos a falar das manifestações deste 7 de setembro, indo direto a Brasília, capital federal, ao vivo, com a repórter Vanessa Vitória. Vanessa, como foi o dia de acompanhamento das manifestações aí em Brasília? Boa noite. Olá, Chemali, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a esplanada dos ministérios aqui em Brasília amanheceu colorida de verde e amarelo, porque foi lá que os apoiadores do governo, do presidente Jair Bolsonaro, vindos aí de várias partes do Brasil, ficaram concentrados. Com cartazes e faixas, eles pediam a saída dos ministros do STF, pediam também voto auditável, e eles ficaram lá por toda a manhã em uma manifestação pacífica. O presidente Jair Bolsonaro acabou participando das comemorações do Dia da Independência. Ele saiu do Palácio da Alvorada no Rolls Royce presidencial. Quem conduziu o veículo foi o ex-piloto de Fórmula 1 e amigo do presidente Nelson Piquet. Pelo segundo ano consecutivo, o desfile cívico-militar foi cancelado por causa da pandemia. Paraquedistas pousaram no gramado e uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça encerrou ali a solenidade. Na torre de TV ficaram os manifestantes contra o governo. Para quem não é de Brasília, só para explicar aí, a torre é um ponto turístico da cidade, fica a 2 quilômetros da esplanada dos ministérios. Aqui onde eu estou agora, inclusive, a quantidade de pessoas protestando por aqui ficou bem abaixo do esperado. O grupo pedia a saída do presidente e protestava contra privatizações, a alta dos preços dos alimentos, combustíveis, gás, energia, inflação, tudo isso. Inclusive, teve também discurso lá na esplanada do presidente Jair Bolsonaro. E olha só, saiu um balanço agora à noite, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Chemali, divulgou aí esse balanço e disse que as manifestações, os protestos foram encerrados aí sem nenhuma ocorrência grave. Por enquanto, a esplanada segue fechada, por lá ainda tem alguns manifestantes e a ideia é que ela seja reaberta a partir de amanhã, quarta-feira. Chemali, eu volto com você. Agora, Vanessa, rapidinho, sobre o clima em Brasília ainda, houve segurança para que jornalistas e a imprensa pudessem acompanhar essas manifestações com o respaldo e a segurança de quem organizou isso? Teve sim, Chemali. Olha só, o governador aqui do Distrito Federal, ele decidiu, inclusive, fazer esse reforço, porque ontem vários manifestantes, apoiadores aí do presidente da República, acabaram conseguindo entrar lá na esplanada, furaram o bloqueio. Isso aconteceu à noite e aí o governador aqui do Distrito Federal decidiu reforçar toda a força de segurança por aqui. Houve esse reforço sim, durante todo o dia, foram alguns registros aqui, outro ali, de furto de celular, pessoas que passaram mal porque o calor aqui é intenso, quem vive no Cerrado sabe o calorão que é. Então, pessoas que desidrataram, outras que sofreram queimaduras, acabaram sendo levadas para hospitais. Agora, no fim do dia, inclusive, a gente até decidiu acabar entrando aqui da Torre de TV e não lá da esplanada dos ministérios. A gente não ia acessar lá embaixo, mas a gente ia ficar numa plataforma da rodoviária, que dá para ver todos os ministérios. Sim. É logo aqui embaixo, a gente está na torre, porque ainda tem alguns manifestantes e aí, por questão de segurança, a gente decidiu vir para cá. Mas nada de registro, assim, de ocorrências graves, nada do que muita gente esperou, Nós, inclusive, comentamos sobre isso, anúncios, de que várias coisas ruins poderiam acontecer, principalmente o próprio STF tinha uma insegurança ali e foi toda a segurança reforçada. Então, a gente decidiu entrar daqui. Eu estava até comentando que não só o SBT está aqui, mas outras emissoras de TV decidiram fazer os links aqui da torre. Mas os registros foram ocorrências leves, de furtos de celular, teve uma pessoa com arma branca, mas a segurança foi sim reforçada, Chemali, porque ontem vários caminhões acessaram a esplanada, vários manifestantes aí favoráveis ao governo acabaram acessando lá, Chemali. Tá certo. Vanessa Vitória, obrigado pelas informações. Bom trabalho a toda a equipe do SBT aí em Brasília. Obrigado pela gentileza de entrar ao vivo aqui no Segunda Edição. Olha, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, mais manifestações de 7 de setembro pelo país. A gente volta já já.
Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, já de imediato a gente volta a falar sobre os atos neste 7 de setembro, agora com informações sobre as manifestações em São Paulo e também no Rio de Janeiro, ao vivo com a Gabi Lerina, das ruas da capital gaúcha. E aí, Gabi? Que está em Porto Alegre, né, Chamalho? Pois é, vamos direto falar sobre São Paulo, então. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estima que cerca de 125 mil pessoas participaram de um ato pró-Bolsonaro a favor do governo federal que aconteceu na Avenida Paulista. Pois é. E aí é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro foi para São Paulo e fez um discurso que iniciou por volta das 3 horas e 45 minutos. Foram 17 minutos de discurso e os pontos altos do discurso foram: ele voltou a criticar a atuação dos governadores na pandemia, depois afirmou que acredita na democracia, também mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que tem mandado prender os apoiadores do presidente, e o presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também foi atacado por Bolsonaro e voltou a afirmar o que já tinha dito em outras vezes, que só sai do cargo da presidência morto. Já o ato contra Bolsonaro aconteceu num outro ponto, no Vale do Anhangabaú, que fica distante, cerca de 4 quilômetros da Avenida Paulista. Nós também temos informações sobre o Rio de Janeiro. Por lá, o ato pró-Bolsonaro aconteceu na Orla de Copacabana e em alguns pontos chegou a tomar conta da Avenida Atlântica. O protesto foi contra o uso de máscaras e a aplicação de vacinas. E já o contrário, o ato contra Bolsonaro ocorreu na região central da capital fluminense, Chamalho. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações, minha amiga. E olha, mais informações sobre o dia de manifestações democráticas no nosso país, no SBT Brasil, na sequência. A todos uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.